Vamos para a palavra de Deus? Seguinte, abre comigo aí, Apocalipse 21, 3. Apocalipse 21, 3. Apocalipse capítulo 21, o verso de número 3. Penúltimo capítulo das Escrituras, vamos para o fim, para a gente poder voltar do começo depois. Apocalipse capítulo 21, verso de número 3. A Bíblia diz: Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Vou repetir. Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo, a moradia de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estarmos reunidos aqui para aprendermos mais sobre o Senhor. A nossa oração nesse momento, o nosso clamor, na verdade, Senhor, é por uma iluminação sobrenatural do Teu Espírito Santo, por uma condução genuína na Tua Palavra e na Tua Palavra somente, para que o nosso coração seja transformado, Senhor, pelo poder da verdade do Evangelho. Ajuda-nos a compreender, Senhor, tudo isso que o Senhor tem desenvolvido e desenrolado na história da humanidade, Senhor, na história da eternidade, em relação ao Teu propósito eterno. Ajuda-nos a compreender o nosso papel dentro desse espetáculo, Senhor, para que nós possamos corresponder à Tua graça de maneira diligente, responsável, de maneira honrosa ao Teu nome, Senhor. Nós temos fome da Tua Palavra, temos sede do Teu Espírito, ansiamos por contemplar a Tua beleza, ó Deus. Então fala conosco nessa manhã, esse é o nosso clamor, fala conosco, Senhor. Amém, amém. Eu não sei se vocês assistiram um filme, onde geralmente no começo da trama tem um acontecimento que vai amarrar essa trama até o fim. É como se fosse um filme onde você vê uma mulher com um anel muito bonito, de repente ela está em algum lugar e esse anel some, e aí toda a construção feita naquele filme é em torno de onde está o anel. E aí nós temos diversos suspeitos ali naquela trama, você vai assistindo o filme e você vai se empolgando e você fica ali, cara, cadê o anel? Cadê o anel? Cadê o anel? Ou então aquele casal de um início de uma série que tem ali talvez um beijo romântico, só que daí eles se afastam no decorrer da série, e aí sempre fica com aquele coração esperançoso de será que vai se juntar no final? Tipo o Ross e a Rachel de Friends. Quantos gostam de Friends? Meu amigo, eu com a minha esposa somos PhDs em Friends. Nós amamos. Então tem lá no Friends, vocês têm que assistir, gente, é muito bom, pelo amor de Deus. Isso aí é cultura americana pura. Está ajudando a gente com o inglês. No começo da série, o Ross, que é um dos meninos lá, dá um beijo na Rachel, e esse casal ele vai se prolongando no decorrer da série. São 10 temporadas, 11 anos praticamente de gravação, e 10 temporadas em que você sabe, vai ficar junto, não vai ficar junto, e fica a esperança daquela série se desenrolar e completar no final, e no final, vou dar um spoiler, eles ficam juntos, e o coração da gente se alegra, porque a gente vê que tudo isso foi desenvolvido, você ficou preso na série, para saber se isso aconteceria de fato. Nós estamos diante da última cena do filme de Deus. Apocalipse capítulo 21 é o penúltimo capítulo das Escrituras. O capítulo 22, o apóstolo João praticamente só dá algumas orientações pastorais em relação à revelação. E o que o apóstolo João está falando para a gente aqui é que Deus habitará com eles. Imagina que no início da narrativa em Gênesis nós temos uma promessa da habitação de Deus, mas agora em Apocalipse nós temos também uma promessa: Deus habitará com eles. Imagina que a Bíblia fosse um filme e nós estamos todos contemplando o desenrolar desse filme. E aí fica uma expectativa dentro do nosso coração. Quando Deus habitará com eles? Quando de fato essa promessa que amarra toda a conectividade ou toda a conexão das Escrituras vai se cumprir de fato ao ponto de Deus habitar entre nós? Quando isso vai acontecer?
E é como se do início ao fim, Deus estivesse revelando a nós um desejo do seu coração. É como se Deus estivesse mostrando à igreja e ao mundo que Ele tem uma vontade dentro de si. E a vontade que Ele tem é de habitar no meio da sua criação. Em outubro, quando eu estive aqui no ano passado, eu ministrei sobre essa temática da presença relacional. E eu dei uma breve introdução sobre a temática. E eu queria aprofundar isso com vocês hoje. Só que eu queria que vocês, todos que estão aqui, ou então as pessoas que estão assistindo online, ouvissem com muita atenção, porque esse vai ser um fundamento da nossa igreja. Uma busca direcionada e intencional pela contemplação de uma presença que se relaciona conosco. Nós temos um alvo nesse lugar. E o alvo que nós temos no nosso coração é contemplar a beleza de Deus que quer se relacionar conosco continuamente. Esse é o desejo do nosso coração. Temos, lógico, outras metas, outras coisas que nós queremos também fazer, mas a centralidade, aquilo que consome o nosso sono, aquilo que nos leva a pensar, aquilo que nós estamos sendo consumidos continuamente, um santo desespero, é esse desespero por contemplar a presença de Deus. Porque o seu casamento vai ser transformado quando você contemplar a presença de Deus. A luta do nosso pecado vai ser transformada quando nós contemplarmos a presença de Deus. O nosso problema com as finanças vai ser transformada quando nós contemplarmos a presença de Deus. Porque não adianta a gente lidar com o fruto de um coração distante, cortá-lo, sendo que a raiz dentro de nós ainda está distante do propósito pelo qual Deus nos criou, contemplar a beleza de Deus. E é sobre isso que eu queria pensar com vocês hoje, sobre a presença relacional, lançando esse fundamento para que isso venha nos consumir daqui até que o Senhor nos leve, ou então que Ele retorne. Eu quero pensar com vocês sobre essa temática mais um pouquinho da presença relacional. Tem um autor norte-americano chamado Scott Duval, um teólogo, e ele fala o seguinte: uma parte fundamental da nossa compreensão de Deus, presta atenção no que ele está falando, uma parte fundamental da nossa compreensão de Deus e do nosso relacionamento com Ele é enxergá-lo, é ver a Deus como alguém que nos ama e cuida de nós tão de perto, não está distante, mas alguém que está tão perto como um pastor cuida das suas ovelhas. Essa é a figura que ele escolheu para revelar a si mesmo nas Escrituras. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós não vemos um Deus que está sentado lá no Monte do Olimpo, distante da sua criação. Nós vemos um Deus que está pastoreando as suas ovelhas. O que Deus está revelando para nós nesses textos, e no texto que nós vamos ler também daqui para frente, é que Ele é um Deus de relação próxima. Então não estamos distante de Deus. Deus está conosco continuamente, com a sua presença que se relaciona, essa presença que dialoga conosco continuamente. O nosso desafio é discernir essa presença na nossa vida, todos os dias, em todos os momentos. No trabalho, na escola, na faculdade, na sua casa, ou seja lá onde for, tome a consciência de que essa presença relacional está conectada conosco em todos os momentos. Agora, eu queria mostrar para vocês nas Escrituras como que se dá o desenvolvimento, como que se dá progressivamente a revelação dessa presença que se relaciona conosco. Então, gente, hoje eu vou ler muitos versículos. E eu só vou pedir para você anotar, se estiver anotando, você faz bem, porque não vai dar tempo de eu esperar todo mundo. Toda vez eu atraso. Então, eu vou correr hoje aqui o máximo que eu posso. Então, eu vou ler, depois você pode confirmar na sua casa. Eu vou ler Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis 2, 7, e vamos para o primeiro ponto dessa pregação. Gênesis capítulo 2, versículo 7. A Bíblia diz: atente-se para os verbos, as ações de Deus nesses textos. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Versículo 8. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Gênesis capítulo 2, versículo 15, um pouco mais embaixo. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. O nome que ele desse, esse seria o nome de todos os seres vivos.
Gênesis 2, 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne, e da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e levou até ele. O primeiro ponto dessa pregação diz respeito à manifestação dessa presença relacional de Deus quando Ele estava criando todas as coisas. Então escuta, a presença relacional de Deus que se manifesta no decorrer da história não é um ponto que entra no meio do bonde andando. É algo que nós vemos já no início da palavra de Deus, verbos, palavras que denotam uma relação pessoal desse Deus no ato de criar. Então, atente-se que as palavras que nós lemos aqui não vai retratar um Deus sentado no trono distante executando uma criação, como se ele estivesse somente dando ordens. Nós vemos sim em Gênesis capítulo 1 isso acontecendo, porém nós vemos já no capítulo 2 que Deus está participando ativamente da sua criação. E as palavras que são usadas é Deus formou. Deus deu forma. A ideia aqui é de um artesão confeccionando com as suas mãos um boneco. A Bíblia fala que Deus sopra na narina do homem. A ideia aqui é de que os lábios de Deus estavam próximos bastante do nariz daquele boneco que ele havia criado para que ele recebesse o fôlego de vida. A Bíblia fala que Deus fez o trabalho de um jardineiro. Deus planta no Éden. Deus põe o homem, Deus toma o homem, Deus trouxe até Adão, Deus tirou uma costela, Deus formou a mulher. Perceba que todos os verbos utilizados no texto demonstram para a gente a pessoalidade do nosso Deus no ato da criação. Não é um Deus que fala, anjos, criem. Criaturas celestiais, faz o trabalho. Não, nós vemos aqui as palavras que trazem a ideia de um Deus participando, ativo no ato de criar. Gênesis capítulo 3, versículo 8, talvez um dos textos mais enigmáticos que nós temos nas Escrituras. Gênesis 3, 8, a Bíblia diz: E ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim do Éden quando soprava o vento suave da tarde. A Bíblia fala que Adão e Eva, ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim do Éden quando soprava o vento suave da tarde. Perceba que a manifestação dessa presença relacional que agora se revela a Adão e Eva, andava. Isto é, muito diferente da nossa concepção de um Deus que é uma energia que anda por aí flutuando, ou um vulto que está boiando em cima do ar. Nós estamos lendo aquilo que Moisés escreve, provavelmente Moisés escreve para nós em Gênesis, que Deus andou no jardim. Se alguém anda, denota-se que tem pernas. Ninguém anda sem perna. Então, a Bíblia está falando que Deus andou no jardim. A Bíblia está falando que Adão e Eva ouviu o tom da voz de Deus. Mais uma vez percebemos que Deus estava manifestando uma presença que se relaciona com a sua criação. Não é uma presença distante, mas uma presença que está continuamente conectada com a sua criação. Já no início da palavra, já no início em Gênesis, nós vemos esse Deus interagindo, dialogando, relacionando pessoalmente com a sua criação. Agora, essa relação estava pautada em uma aliança de confiança. Então, Deus estabelece uma aliança com Adão e Eva, a aliança da relação entre Adão e Eva, que tinha dos dois lados pré-requisitos dessa aliança. Então, ele vai falar lá, de todas as árvores do jardim você pode comer, mas tem uma que você não pode comer, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que Deus está falando é, para nós entrarmos em aliança, precisa ter alguns pré-requisitos, Adão e Eva. E esses pré-requisitos vai ser não coma dessa árvore. Pode comer de todas as outras, mas dessa não. E quando nós vamos vendo a história da Bíblia, não vai dar tempo de eu entrar nesses pormenores, nós percebemos que Adão e Eva trai a Deus. Adão e Eva vai e come exatamente do fruto que não deveria comer. O primeiro ponto dessa pregação diz respeito à presença relacional no ato da criação. E o segundo ponto diz respeito à quebra dessa relação. Então,
em um determinado momento, e eu vou bem devagarzinho, fica comigo, gente, por favor. Em determinado momento da história, houve uma quebra na relação. Aquele Deus que se relacionava intimamente com a criação, ao ponto dele andar ao lado dos homens que estavam nus, Adão e Eva andavam nus, tinha uma relação tão próxima, tão íntima na aliança, que eles não tinham vergonha da sua nudez. Só que essa relação sofre um adultério. Essa relação sofre uma trinca. Essa relação sofre uma ruptura da nossa parte, ou da parte dos nossos pais, Adão e Eva. E aí nós vemos agora como que se dá, então, a relação dessa presença relacional, porém, quando essa relação ela é rompida entre humanidade criada e Deus eterno. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Gênesis 3, 9. A Bíblia diz: e o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu a comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: o que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu a comi. Então o que nós estamos vendo aqui é um show do Coldplay ao vivo. Quem pegou, pegou. Imagina que na câmera do filme de Deus, daqui a pouco volta para o casal que estava comendo uma fruta que o Deus que tinha uma aliança com eles tinha ordenado que não deveriam comer. E aí o que eles fazem? Se escondem. Se escondem da câmera, se escondem do foco, porque sabia que aquilo ali traria vergonha e desgraça. Então, perceba, um Deus que se relaciona intimamente, daqui a pouco se vê traído pela sua criação. Um Deus que se relaciona intimamente com a sua criatura, daqui a pouco vê que eles adulteraram contra Deus, fazendo aquilo que o nosso Senhor disse que nós não deveríamos fazer. E de alguma forma, meus irmãos, todos nós estávamos lá em Adão e Eva, porque de alguma forma todos nós somos parentes, filhos do primeiro casal Adão e Eva. Então, nós, vou falar isso bem devagarzinho, nós que estávamos em Adão e Eva, traímos ao Senhor. Nós que estávamos em Adão e Eva, nós preferimos nos mover pela voz de outros lábios, que não era o lábio do Senhor, mas o lábio da serpente. E sabe, o texto vai trazer para a gente, então, um banimento. No momento que acontece essa traição, Deus agora vai banir Adão e Eva da relação íntima. E aí o texto vai trazer para a gente diversas consequências dessa traição. Primeira consequência, que fala que, Gênesis 3, 7, que o homem passou a ter uma consciência inquieta. A Bíblia fala que a partir desse momento, Gênesis 3, 12, começou a existir discussões entre o cônjuge. O marido e a esposa já não se estavam mais harmoniosamente conectados, mas houve um rompimento por causa do rompimento com Deus. A Bíblia fala também que agora o homem trabalharia e o fruto do seu trabalho seria dor e cansaço da labuta diária. A Bíblia fala que a partir dessa traição no Éden, passou-se a existir então a morte física, que antes não se existia na terra. Imagina, Adão e Eva não saberiam o que era morrer. Só que a partir daquela traição, eles provariam daquilo que todos nós vamos provar em algum momento. E tem a pior de todas as consequências. Dentre essas que nós podemos elencar, tem a pior de todas as consequências: a separação da presença de Deus. Existe um momento então em que Deus fala: olha, agora é o seguinte, vocês me traíram, e por conta disso eu não posso mais me relacionar com vocês. E é muito interessante os detalhes do texto bíblico, porque a Bíblia fala que Deus então fez para o homem e para a mulher vestes. Vestes que cobriram a nudez do homem e da mulher. E a pergunta é, por quê? Deus estava comunicando algo por meio daquelas vestes que foram feitas. E o que Deus estava falando é, vocês me traíram, agora onde existe traição e pecado, não existe mais confiança e não existe mais aliança. E se não tem aliança, não tem intimidade. Não é isso que nós aprendemos de acordo com as Escrituras? Que nós ficamos nus, nós só ficamos pelados diante de pessoas que nós temos uma aliança?
Quando nós somos crianças, diante dos nossos pais, quando crescemos diante da esposa, ou então no caso do marido, é nesse ambiente de aliança que nós expomos a nudez, é nesse ambiente de aliança que nós expomos a nossa intimidade. E o que Deus está falando para Adão e Eva é o seguinte: ei, a partir desse momento, se cubram, porque eu não posso mais contemplar a nudez de vocês, porque a nossa aliança foi rompida. Vocês traíram a mim, e por conta dessa traição, vocês não podem mais contemplar a mim de forma íntima, e eu também não posso mais contemplar vocês de forma íntima. Em suma, Deus estava falando, a aliança foi quebrada, e onde não existe aliança, não existe intimidade. Agora, o nosso Deus, que eu poderia nomeá-lo nessa passagem específica do Deus traído, ele não lida com os seus traidores da forma que geralmente a gente lida quando uma pessoa nos ofende ou faz alguma coisa com a gente. Geralmente quando alguém faz alguma maldade com a gente, a nossa fala é: eu não quero nem ver mais a cara daquela pessoa. Só que Deus faz o quê? Ele mesmo vai lidar com os seus traidores de forma pessoal. E agora eu vou ler aqui rapidamente a descrição do julgamento. E a Bíblia fala em Gênesis capítulo 3, versículo 11. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Gênesis 3:13. Então o Senhor Deus disse à mulher: o que é isso que você fez? Gênesis 3:14. Então o Senhor Deus disse à serpente. Gênesis 3:21. O Senhor Deus fez roupas de pele com as quais vestiu Adão. Não mandou um anjo cobrir. Não, ele mesmo fez as roupas para que os seus traidores fossem vestidos. Gênesis 3:23. O Senhor Deus lança para fora do jardim do Éden. Gênesis 3:24, ele coloca um querubim para proteger a entrada do jardim. A ideia aqui do texto, a estrutura gramatical do texto, nos traz a ideia de uma roda de conversa. É como se Adão, Eva e a serpente estivessem ali no Éden ainda, e Deus chegasse. E ele chegasse, ele começava a perguntar, tipo assim: pô, Adão, o que você fez, cara? Aí Adão, naquela euforia: não, foi a mulher que você me deu. Aí Deus se volta para Eva: pô, Eva, o que você fez, cara? Não, foi a serpente que me enganou. E aí Deus volta para a semente e amaldiçoa a serpente. Só que nesse ponto, perceba que é a presença relacional de Deus naquele momento em que ele foi traído, olhando na face dos seus traidores. Olhando na face daqueles que agora não teriam mais uma aliança com ele. Não é um Deus que coloca o seu decreto, carimba e manda o decreto para que o advogado daquele que é acusado receba. É um Deus que está pessoalmente trazendo um julgamento de banimento para a humanidade ali representada em Adão e Eva. O Daniel Reis, que é um coautor com Scott Duval, um teólogo também, ele fala o seguinte: por meio da desobediência e do pecado, as pessoas perderam o acesso e o relacionamento com Deus, o que resultou na perda da vida eterna. Deus, porém, em sua graça, continuará a trabalhar para fora do jardim, para trazer a humanidade de volta ao relacionamento consigo mesmo. Então imagina que nós estamos assistindo o filme de Deus, e daqui a pouco entra um nó, entra um problema no meio do filme. Deus prometeu: eu vou habitar entre vocês. Mas agora Deus fala: olha, eu não posso mais habitar no meio de vocês. Então levanta-se a problemática das Escrituras. Existe uma promessa que está puxando a história para si, do começo até o fim, mas existe ali no meio uma espécie de quebra da promessa. Porque Deus falou que ia habitar, e agora ele não vai mais habitar, porque o jardim era um lugar de conexão, o jardim era o templo de conexão, e agora Deus fala: ó, vocês não entram mais aqui no jardim não, vocês me traíram. E aí como que se dá essa... A palavra seria dialética, mas como que se dá essa relação entre as duas tensões? De uma promessa de que eu habitarei entre vocês, e agora de um certo rompimento dessa promessa. E aí nós entramos agora, então, no Antigo Testamento. E nós vamos ver, então, nesse terceiro ponto, o desenrolar da história bíblica e do cumprimento dessa promessa de Deus. Eu vou pular alguns pontos por conta do nosso horário, mas nós vemos essa presença relacional do Éden, que prometeu que habitaria com a humanidade, em Gênesis capítulo 17, falando para Abraão. Nós vemos em Gênesis capítulo 26, Deus falando com Isaac. Vemos em Gênesis capítulo 28, Deus falando com Jacó. E em todas essas passagens, Deus tem uma frase na boca dele: eu estou contigo.
Em suma, Deus está falando para Abraão, Isaque e Jacó: ei, a minha presença está habitando no meio de vocês. Deus está falando para Abraão, Isaque e Jacó: eu estou dando uma forma, não um jeitinho, mas de alguma forma correta, justa e santa, eu estou falando para vocês que aquela promessa do Éden e de Apocalipse continua fiel. Eu habitarei entre vocês. E aí nós chegamos em Êxodo. Êxodo, nós vemos então a manifestação dessa presença de Deus, que se manifesta no Éden, que andava ao lado dos seres humanos, se manifestando novamente. Só que Êxodo é um livro de maravilhas. Maravilhas assustadoras, mas maravilhas. E aí nós percebemos que Êxodo, Deus manifesta a sua presença no Monte Sinai. Abre comigo aí, Êxodo 19. Êxodo 19. Êxodo 19. Êxodo 19, versículo 18. Vamos ver aquela presença que se manifestou no Éden, agora manifestando no Monte Sinai. A Bíblia fala, Êxodo 19, 18. Todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. Vou repetir. Todo o Monte Sinai fumegava, Todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. Então, em Gênesis capítulo 2, nós temos a passagem onde Deus caminha no meio do Éden. Agora, em Êxodo capítulo 19, temos esse mesmo Deus que caminhou no Éden descendo na humanidade. Porém, essa descida se dá no monte chamado Monte Sinai. E o texto traz para nós que houve muitos fenômenos naturais na descida de Deus. É uma montanha que estava saindo fogo como de uma fornalha e tremia como se estivesse tendo um terremoto. Nós temos a manifestação da presença relacional, mas em todo o Antigo Testamento, essa presença relacional, ela vem associada, ela vem conectada com fenômenos de fogo, nuvem, trovão e fumaça. E a pergunta é, por quê? Será que Deus agora, que antes era um Deus mais tradicional, se tornou um Deus penteca? Será que agora Deus vem, mas Ele vem no meio da nuvem de fogo para rodar e mostrar o fogo? Não. O que nós temos aqui nesses textos é uma medida preventiva de Deus para com a humanidade. É como se Deus estivesse falando para a humanidade assim: olha, vocês podem contemplar a mim, mas vocês podem contemplar a mim com uma medida protetiva para que a minha glória não mate vocês. Lembra, gente, apesar da nossa sociedade caminhar continuamente em uma direção rumo ao pecado, Deus permanece santo, santo, santo. E a sua santidade não pode dialogar com o nosso pecado, porque se existe um diálogo entre santidade e pecado, ele nos mata. Ao ponto de uma montanha tremer, ao ponto de uma montanha fumegar. Imagina o que aconteceria com a nação de Israel ao contemplar diretamente, como Adão e Eva contemplavam no Éden, a presença de Deus. Eles seriam mortos, fulminados, tipo Thanos. Sabe? Vira farelo? Seria basicamente isso que aconteceria com a nação de Israel, caso houvesse uma contemplação direta. Nós temos também uma outra passagem, essa mesma manifestação, porém, agora no tabernáculo de Moisés, Êxodo 40, 34, eu vou ler aqui rapidinho, Êxodo 40, 34, a Bíblia diz: então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Vou repetir, então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Aqui
já não é mais na montanha, mas no tabernáculo que foi feito no deserto. E o que Deus estava falando mais uma vez por meio da nuvem, do fogo e da glória, é de que é o seguinte: ó, nação de Israel, vocês podem se aproximar de mim, mas vem com jeitinho, porque a depender da forma que vocês cheguem diante de mim, vocês podem ser mortos por causa da minha glória e da minha santidade. É como se Deus estivesse falando para a nação de Israel: ei, faz o seguinte, coloca esse colete à prova de bala, para não correr o risco da minha glória e matar vocês. Então, a nuvem, o fogo e a fumaça sempre vem como uma medida protetiva de Deus, para que a nação de Israel contemplasse esse Deus que habitaria entre eles, mas não fosse destruído. E aí nós chegamos em Levítico, vou correr por conta do nosso tempo. Em Levítico, nós vemos então diversas regras de Deus para com a nação de Israel. Levítico é um livro muito difícil de se ler quando a gente não tem, talvez, um panorama mais completo das Escrituras. Porque a gente vê o Levítico como um livro chato, cheio de regra. Pô, caramba, por que tem que matar isso? Por que tem que fazer aquilo? Por que tem que aspergir o sangue? Por que tem que estar vestido assim? Por que tem que... Nosso Deus, gente do céu, né? Levítico é assim, todo mundo já leu Levítico. E já parou de ler a Bíblia também, Levítico. Não aguentava, mas... O pessoal começa animado em Gênesis. Chega em Levítico, você fala, pelo amor de Deus. Só que Levítico é complexo, porque se tornou complexo para o homem se aproximar de Deus. Então, Levítico vem como rituais de purificação, para tentar de alguma forma, maquiar os hematomas do pecado no nosso corpo, e Deus voltasse a olhar para a gente, e nós voltássemos a olhar para Deus. Então Deus fala, ó, eu não posso quebrar minha palavra da promessa, então eu vou habitar entre vocês. Eu habito no Sinai, o Sinai treme. Eu habito no tabernáculo, o tabernáculo enche de glória e de nuvem. Agora, então, ele vai se manifestar no tabernáculo e também no Sinai e no tabernáculo. E ele fala, só que nós vamos ter que ter umas regrinhas. O jogo vai ficar um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque vocês precisam tentar purificar de alguma forma, para que vocês possam contemplar a minha beleza de novo. Ô gente, eu não sei se você já teve a experiência de fazer um jejum. Tipo, você está ali no período de jejum. Você fala, estou consagrando ao Senhor a minha vida, cara. Senhor, eu quero ver a tua face. Deus, eu estou aqui abnegando o meu corpo do alimento, porque eu quero contemplar a tua face. Aí quando se acaba o jejum, você pensa o seguinte, rapaz, como eu sou santo, viu? Ou seja, o ritual de purificação não durou 3 segundos, porque o coração já se ensoberbeceu. Ou então você ficou orando o dia inteiro. Aí você sai, um querubim brilhante. Vamos jogar bola? Não posso. Hoje eu estarei com o Senhor nessa noite. Vocês, meros mortais, faz aquilo que a carne está te mandando, mas a mim, acabou o resultado da oração genuína, que é a transformação de um coração arrogante, vaidoso, para um coração humilde. Então o que Deus está falando é, aí, vamos tentar dar um jeito nessa relação? Vai lá, mata um monte de animal aí. Vai lá, purifica por meio do sacerdote, entra até no santo, mas não entra no santo dos santos. E aí a relação com Deus que está habitando no meio do seu povo se torna uma relação meio problemática. E aí nós chegamos então em 1 Reis, vou saltar. 1 Reis capítulo 8, versículo 10. Presta atenção, nós estamos construindo a cena de um filme. Deus se manifesta no Éden, Deus se manifesta no Sinai, Deus se manifesta no tabernáculo, Deus se manifesta agora no templo de Salomão. 1 Reis capítulo 8, versículo 10, a Bíblia fala: quando os sacerdotes saíram do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, a casa onde Deus habita, a casa do Senhor, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Perceba, o templo de Salomão, magnífico, esplêndido, o templo de Salomão foi cheio da glória. E a Bíblia fala que os sacerdotes não podiam estar ali. E aqui essa palavra, a glória encheu, denota-se, traz para nós, se você estudar aqui o original do texto, a ideia de uma pressão pneumática, a ideia de uma pressão de ar que expulsa para fora aqueles que estão dentro do ambiente. Deus estava falando, a minha glória está enchendo.
Só que o povo vai ter que se afastar. A minha glória está chegando, só que quanto mais a glória enchia o ambiente, é como se a gente fosse afastado por uma pressão sobrenatural da glória bela, santa, justa, que está limpando o pecado daquele ambiente, e o pecado estava no coração dos israelitas. E aí, a nuvem enche e o sacerdote sai, mais uma vez, simbolizando então, que não existe diálogo entre o pecado da humanidade e a santidade de Deus. Contei uma experiência quando eu preguei a primeira parte dessa mensagem em outubro. Eu queria pregar novamente, falar novamente essa experiência, só para vocês entenderem. Meu pai é um homem da roça, gente. Sítio, campo, índio. Literalmente índio. O apelido do meu pai quando era novo era Indião. Meu pai, se morasse aqui, você ia ver ele pegando jacaré, esses rolês de louco, sabe? Andar armado. Meu pai é essa pessoa. Barco, do nada. E eu lembro quando eu era criança, né? Era rapazinho, novinho. Acho que devia ter uns 10, 11 anos de idade. Meu pai falou pra mim assim, ó, vamos lá na roça do vô dele. Vamos lá que nós vamos pegar um porco pra nós almoçar hoje. Vamos lá, né, pô? Imagina, eu 10, 11 anos de idade, sentei na garupa da moto. Meu pai tinha um XLão na época. Só os mais antigos sabem que é um chinelão, né, Neto? Aquele lá. Eu lembro que eu grudava pequenininho ali, eu sempre fui baixinho. E aí eu lembro que nós chegamos lá, meu pai mostrou um leitãozinho, né, o filhotinho da leitoa. E aí falou assim, ó, nós vamos comer aquele lá. Aí eu falei, beleza. Aí de repente, no meio do rolê, meu pai tira um canivete. Pega o leitão, dá-lhe uma canivetada na virilha. E o leitão sai correndo, gritando. E morre lá na frente. Oh, imagina eu, 10 ou 11 anos de idade, falando, o que é isso? Eu fiquei olhando, e meu pai lá, ele não, vai morrer, não fica com dó que não morre. Não fica com dó que não morre. Ou então, eu lembro que ele falava também, não pode ficar com dó senão a carne fica dura. Aí o leitão caiu lá na frente, e eu em estado de choque. Meu pai com a mão todo ensanguentado, com a faca na mão. Eu falei, cara, que me traumatizou, gente. Perante Deus. A Ellen fala, compra carne de porco. Eu fico, pai, tem misericórdia daquele porco. Traumatizou a criança que viu um porco morrer. Só que sabe, essa glória do templo de Salomão, ela tinha um preço para cair ali. A Bíblia fala que animais, centenas de animais, ou até no caso da estreia do templo, foram milhares de animais oferecidos como sacrifício, para que o homem pudesse ter de alguma forma um perdão ali, ou um afastamento do seu pecado e a glória pudesse manifestar. Agora imagina como seria um ambiente desse tamanho, ou talvez um pouco maior, onde diversos animais estavam sendo sacrificados repentinamente e continuamente naquele ambiente. Eu acho que a canção não seria essa canção suave que o Leque está tocando para nós. É bem provável que haveria gritos de desespero de animais sofrendo, que seriam imolados. É bem provável que nós não ia levar nossas crianças para participar de um culto judeu, porque o grito não era de alegria, o grito era de desespero. Animais, bois em alguns casos, ovelhas, carneiros, bodes, em alguns casos andorinha, passarinho, que estavam sendo oferecidos como oferta de libação. E imagina o grito desses animais num ambiente fechado ecoando. Qual seria o registro na mente da nação de Israel ao lidar com o sacrifício para que a glória descesse? Sabe, gente, Deus estava comunicando algo por meio do sofrimento daqueles animais. Deus estava falando para a nação de Israel o seguinte: ei, o pecado de cada um de vocês gera esse sofrimento no animal inocente. Deus estava falando para a nação de Israel: ei, pecar não é brincadeira. Nunca é só uma fofoquinha no meio da comunidade. Nunca é só um disse-me-disse. Nunca só é um toque indevido. Nunca só é um olhar indevido. Esse toque indevido, esse olhar indevido, essa fofoquinha na nação de Israel gera esse sofrimento de animais sendo imolados, para que voltasse a ter uma pequena conexão com a glória de Deus.
Você sabe da história, não vai dar tempo. A nação de Israel peca, continua a pecar contra o Senhor. O templo de Salomão é destruído. A nação de Israel é levada para a Babilônia. E aí nós temos então um pequeno retorno com Esdras e Neemias. Esdras e Neemias tentam reconstruir o templo do Senhor. E sabe, nós lemos, depois você pode ler na sua casa, esse momento da reconstrução. Todas as vezes que a nação de Israel foi expulsa da sua terra, era um sinal de que Deus estava falando: ei, a aliança foi quebrada de novo. Vocês permanecem infiéis a mim. Se afastem novamente. E quando Deus fala se afasta e destrói o templo e destrói o tabernáculo, Ele está falando: eu não estou mais morando no meio de vocês. A promessa final de eu habitarei no meio de vocês está sendo pausada. Por conta de quê? Porque não dá para estar no meio de uma nação que peca contra mim. Escuta, isso não é maldade, isso é graça. Deus está falando: se eu moro no meio de vocês, vocês vão morrer. A minha santidade vai destruir vocês. E aí nós vemos que Deus exorta a nação de Israel, não tem mudança. Israel e Judá se afundam no pecado. Deus tira então a sua morada ali do templo de Salomão. A aliança que ele havia feito com a nação de Israel, de que habitaria no meio deles, é pausada. A presença abandona o templo, o povo é expulso e levado ao exílio. Esdras e Neemias tentam reconstruir, junto com a comissão que volta de lá. E a Bíblia fala que chega um momento em que eles reconstroem um templo meia boca ali. Não igual a gloriosa, o glorioso templo de Israel. De Salomão, na verdade. Então a Bíblia fala que no final da reconstrução do templo, existem dois gritos. Primeiro, o grito da geração que provavelmente nasceu na Babilônia ou saiu muito pequenininha da nação de Israel na época do exílio. E a Bíblia fala que o grito deles é de alegria, porque imagina só os seus bisavós, avós contando para você o seguinte: ei, tinha um templo lá em Jerusalém, meus amigos, esse templo era fino, os caras usavam ouro como se usa cimento. Um exemplo, tá, gente? Porque na época não tinha cimento, era diferente. Imagina só como é que era ouro para todo lado. Gente, escuta, as nações vinham visitar o rei Salomão pela glória do templo. Aí quando aqueles meninos, jovens, crianças que cresceram na Babilônia ouvem falar disso e voltam com Esdras e Neemias para Israel, para Jerusalém, eles vê um templo reconstruído, entre aspas. O que eles falam? Era isso aqui que o meu avô falava. É isso aqui que o meu bisavô anunciava, é esse templo. Estamos alegres porque a casa do Senhor foi reconstruída no nosso meio. Só que tinha o segundo grito, provavelmente daqueles que saíram jovens de Israel, quando Israel foi levado para a Babilônia, e ainda eram idosos e conseguiram chegar na terra. E o segundo grito era um grito de desespero, porque a Bíblia fala que ao terminar o templo de Esdras e Neemias, a gloriosa presença de Deus que se manifestou no templo de Salomão não se manifesta. Agora imagina aqueles homens, gente, que saíram da Babilônia, caminharam até a nação de Israel, uma nação que estava totalmente ferida pelas nações ao redor, uma nação que tinha sido reprovada pelo Senhor por conta dos seus pecados, ainda que Deus estava preservando uma promessa para ela, chegando lá, reconstruindo o templo no muque, no braço. E aí eles percebem uma coisa: a glória não veio. Gente, imagina o desespero daqueles homens pegando a planta do templo, falando: não é possível. Cadê os arquitetos? Chama o engenheiro. Para quê? Não, vem cá. Olha aí, peraí, mede aqui, passa a trena aqui, vai. Olha aqui de novo. O prumo, cadê o prumo? Olha, a aparência certa, tudo certinho. Eu imagino os pedreiros do lado, olhando e falando assim: por que você está desesperado? O que aconteceu? Aí o cara: não, tem alguma coisa errada. Ele falou: não tem, tá tudo aqui, ó, do jeito que era para ser, tá. Ele falou: não tem alguma coisa errada. Aí eu imagino Esdras e Neemias aqui só hipoteticamente gritando: por quê? Porque a glória de Deus não desceu. A promessa de que Ele habitaria no nosso meio não se cumpriu. E do que vale um prédio vazio da glória de Deus, se não para satisfazer a vaidade de um povo que não entendeu o que é a verdadeira riqueza? Então Deus estava falando para a nação de Israel: Esdras e Neemias, a minha presença não vai mais se manifestar nesse lugar. Não como eu me manifestei no Éden, não como eu me manifestei no Sinai, não como eu me manifestei no tabernáculo ou no templo. A minha glória
não vai vir. E imagina o desespero daqueles caras, porque eles viviam pela glória de Deus. Mesmo trabalhando, mesmo tendo uma rotina corrida como a nossa, olha que similaridade. Eles viviam por um alvo: ver a glória de Deus se manifestando no meio deles. Eles também tinham filhos para cuidar, eles também tinham coisas para estudar, eles também tinham muito trabalho para fazer. Mas escuta, tinha algo que consumiu o coração daqueles homens: a glória de Deus. Tão atarefado como nós, eles não deixavam que a tarefa os roubasse de uma coisa: ver a glória de Deus. E por eles não contemplarem a glória de Deus, eles entram em um santo desespero. Cadê a glória? O templo está reconstruído, mata um animal, toca um pandeiro, faz alguma coisa. Por quê? Porque a glória não desceu. Deus estava falando para a nação de Israel: ei, nação de Israel, não vai ser mais assim. Deus estava falando para a nação de Israel: não vai ser mais assim. Agora a presença não manifesta mais dessa forma. E aí eu coloquei uma frase para conectar os dois pontos da pregação. Deus estava falando que a maravilhosa restauração da presença de Deus, que havia sido prometida pelos profetas, ainda pertenceria a uma promessa futura. Deus estava falando o seguinte: ei, escuta, não vai ser mais assim. Não vai ser em prédio, mas não se preocupe, eu vou cumprir a minha palavra. Aquela palavra que está amarrando a trama, que todos nós espectadores estamos ali: eu quero ver esse beijo acontecer, eu quero ver esse anel ser achado. Deus fala: calma, 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 vai acontecer. E esse é o ponto: a maravilhosa restauração da presença de Deus que foi prometida pelos profetas ainda pertenceria a um tempo futuro. E é essa promessa, não a promessa de que nós seremos ricos, não a promessa de que nós seremos homens de sucesso, não a promessa de que nós romperemos nas nossas profissões, apesar de tudo isso ser bom. A promessa que conecta o Antigo ao Novo Testamento é uma: eu vou habitar entre vocês. A promessa que conecta o Antigo ao Novo Testamento é: eu vou fazer morada no meio do meu povo. E Deus estava anunciando: não vai ser mais um prédio. Por quê? Porque agora Emanuel estava a caminho. Porque agora Deus ia confundir todos os sábios da sua época. Deus ia habitar no meio do seu povo, mas não mais em um cimento batido ou uma pedra colocada. Deus estava falando: agora eu vou andar novamente no meio de vocês. Agora eu vou comunicar com um tom de voz audível no meio de vocês. Aliás, agora eu vou ganhar forma no ventre de uma virgem, para já começar aí o mistério. Agora aquela presença, escuta isso pelo amor de Deus, entenda como que nós temos que ser encantados por Cristo. Aquela presença que uma montanha não suporta, ao manifestar ela treme. Aquela presença que um tabernáculo não suportou. Moisés teve que sair, um dos homens mais santos que nós temos nas Escrituras. Aquela presença que os sacerdotes de Salomão precisaram sair. A presença que o universo inteiro não pode conter, agora vai começar a ganhar forma no ventre de uma adolescente, Maria. Aí confunde. Como que uma montanha não pôde conter, mas o ventre de uma menina, provavelmente 13, 14 anos de idade, consegue conter tamanha glória. E esse é o ponto, porque chegamos no quarto ponto da pregação e eu encerro. Mateus capítulo 1, versículo 18. A Bíblia fala: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo, não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu um sonho, ou no sonho, um anjo do Senhor dizendo: olha o que o anjo fala: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Se o
problema da relação entre nós e Deus era pecado, Cristo encarnado está vindo para solucionar de uma vez por todas aquilo que nós jamais poderíamos fazer. Ele está vindo para salvar o seu povo dos pecados. Aí nós temos o Evangelho segundo João. São João planta sabedoria para um homem. A Bíblia fala em João capítulo 1 versículo 14: e o verbo se fez carne e ele habitou entre nós. Havia uma promessa: Deus habitará no meio do seu povo. João está falando, ei, peraí, o verbo, a palavra se fez carne e ele habitou entre nós. João não para, ele continua: cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João está falando, gente, sabe aquilo lá que Salomão não conseguiu ver no templo? Aliás, aquilo que Moisés não viu no tabernáculo nem no Sinai? Nós estamos vendo aqui diante de nós a glória do Filho unigênito de Deus, a presença que habita no meio do seu povo por meio de Cristo. Aí Paulo vai e nos explica em Colossenses: porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da natureza de Deus. Portanto, vocês têm a plenitude de Deus por meio da sua união com Ele. Paulo está falando, gente, não se preocupa não. Aquilo que uma montanha não pôde conter está caminhando, está sujando o pé de terra nas ruas de Jerusalém, está andando nas ruas da Galileia, nasceu lá na cidade de Davi, em Belém. Esse Deus que habita no meio de vocês é a completude da promessa. Deus habitando entre os homens, Cristo Jesus, a presença de Deus encarnada, a promessa sendo cumprida. Agora a trama começa a ganhar mais luz e vai ganhando proporções que nós vamos ficando malucos no filme. Meu Deus, não poderia ser mais surpreendido, porque temos uma pergunta que ainda amarra o nosso coração dentro dessa trama. A pergunta que fica é: como nós, ou melhor, vou reformular, como que Pedro, Tiago, João e os outros apóstolos poderiam provar dessa presença gloriosa se o pecado desses homens afastava esses homens de Deus? Lembra, Cristo encarnado não solucionou o problema do pecado. Cristo encarnado, Pedro continua a pecar, temos registro de Pedro pecando. João pecava, apesar de não termos o registro. Tiago pecava. Bartolomeu, um dos 12, pecava. Matias, que provavelmente acompanhou o Senhor desde também do seu batismo, pecava. Como que está se dando essa relação agora? Como é que Deus em Cristo está se relacionando com esses homens que pecam? Por que a glória não está destruindo esses homens? Porque, escuta, mais uma vez, a presença relacional estava para se manifestar nessa terra. E aí nós vemos Mateus 27:45. A presença relacional que caminhou no Éden, a presença relacional que veio no tabernáculo, a presença relacional que veio no Sinai, depois no tabernáculo, no templo, em Cristo, agora virá mais uma vez. Mateus 27:45. A partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o seu espírito. Escuta essa parte. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Dentro do tabernáculo de Moisés, no templo de Salomão, tinha um lugar chamado Santo dos Santos. O Santo dos Santos é como se fosse um ambiente interno. Imagina comigo que fosse um ambiente interno, que houvesse uma cortina que tampava aqui esse ambiente interno. Porque aqui dentro do Santo dos Santos era conhecido como o lugar da intimidade de Deus. Vocês lembram no Éden que Deus tampa a intimidade de Adão e Eva, e Ele também tampa a sua intimidade, falando: ei, até aqui, nós não podemos mais ficar nu perto um do outro, porque a aliança foi quebrada, já está quebrada, gente, então não vai rolar relacionamento íntimo. Então, a Bíblia está falando que quando Cristo morre, o véu se rasga. Segundo a tradição, ela vai nos dizer que Cristo Jesus foi oferecido nu na cruz do Calvário. Nós não
temos uma confirmação bíblica para isso, mas a história pode nos trazer essa informação de que Jesus, a grosso modo, foi entregue pelado na cruz do Calvário. Porque Cristo era a comunicação de Deus para a humanidade, que a partir daquele momento a humanidade poderia olhar para Cristo novamente de forma íntima, porque a aliança que estava quebrada por conta do pecado estava sendo restaurada por meio daquele sacrifício. Cristo Jesus oferecido pelado no nosso lugar, é Deus gritando para a humanidade: eu estou disponível intimamente novamente, porque a aliança foi restaurada. Só que Cristo tem dupla funcionalidade. Ao mesmo tempo que Ele apresenta Deus à humanidade, Ele apresenta a humanidade a Deus. E o que Ele estava falando? Ei, Pai, o novo Adão não usa mais roupas, porque onde existe aliança, existe intimidade. O que Cristo estava falando é: humanidade que estava longe do Senhor, fiquem nu diante de Deus, porque o pecado que nos afastava agora não afasta mais. A comunicação em Cristo é de que agora nós podemos ter intimidade com Deus novamente. Não pense em vestes físicas, mas pense um coração desnudado diante da presença de Deus, de um Deus também que se desnuda de coração na nossa presença, porque existe aliança. Cristo é a restauração da aliança entre Deus e a humanidade, entre a humanidade em Deus. Agora nós voltamos a provar daquilo que o homem provava no Éden: uma relação sem nenhum tipo de barra, sem nenhum tipo de impedimento, uma relação totalmente íntima, de corações expostos, tanto da parte de Deus para nós, quanto de nós para Deus. Essa é a comunicação de Cristo, gente. O caminho foi restaurado, a porta está aberta. Voltem-se a se relacionar intimamente com Deus. Podem olhar novamente a glória de Deus, porque não vai mais destruir vocês. Vocês foram santificados de uma vez por todas. O autor de Hebreus falando sobre isso, olha o que o autor de Hebreus fala: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova os pecados. O autor de Hebreus, eu deve ter algum problema. Eu tenho muitos, mas o autor deve ter um pelo menos. Ele fala o seguinte: é impossível que aquele livro de Levítico, aquele sacrifício lá de cordeiros, de bois, não era porco, porque porco era só o exemplo que eu dei para vocês, porque porco é impuro para o judeu, mas é impossível que esses animais gerem redenção. Aí imagina o povo da nação de Israel falando: então tudo foi morto à toa? Nós fizemos aquilo lá para quê? Aí o texto continua: por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis que aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: eu estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. No segundo momento ele acrescentou: eis que aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Aquele sangue ou aquele pacto pautado no sangue de animais é esquecido. Estabelece um novo pacto no sangue de Cristo. E aí o autor de Hebreus fala: nessa vontade do Calvário é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus de uma vez por todas. O que o autor de Hebreus está falando? Aquilo que o sangue de animais não conseguiu fazer, o sangue de Cristo foi capaz. Reconectar a humanidade e Deus. Só que, meus irmãos, o sangue de Cristo foi capaz de nos reconectar, mas ele também é um grito de advertência. Porque quando nós pecamos, não é o grito de animais que nós ouvimos sofrendo, é o próprio Deus encarnado na cruz do Calvário sofrendo no nosso lugar. Porque o desespero de Cristo na cruz do Calvário é um grito de Deus para nós, igreja. Nunca é só uma fofoca, nunca é só um jeitinho, nunca é só um disse-me-disse, nunca é só uma coisinha. Essa coisinha, essa fofoca, esse jeitinho trouxe esse sofrimento a Cristo na cruz do Calvário. Se isso não nos constrange a santidade, meus irmãos, não tem mais nada que vai nos constranger. Olhar para Jesus e pensar: pô,
É porque eu fiz uma fofoca em relação ao meu irmão aquele dia? É. Pô, é porque eu toquei no corpo da minha namorada antes da forma que eu deveria tocar? É. É porque eu substituí minha identidade definida por Deus por uma identidade definida por qualquer pessoa, por mim mesmo? É. É porque eu fiz aquele esqueminha no trabalho só para ganhar uma graninha a mais? É. É porque talvez eu comi demais daquilo que eu não deveria comer? É por causa disso que ele estava lá pendurado na cruz do Calvário. Não era um touro, não era uma ovelha, não era um cordeiro, não era nenhum animal irracional. Era o próprio Deus suportando o pecado de uma humanidade que se distanciou dele. Por isso, gente, cuidado com o pecado. Porque o berro de desespero não foi do animal, mas do próprio Cristo sofrendo o peso de cada coisa que nós todos vacilamos. Agora, por meio desse sacrifício, existe uma reconexão, mas fica uma dúvida. E aqui eu encerro. Verdade agora, gente. Jesus Cristo, nosso Senhor, que andou no meio dos discípulos, não está mais aqui entre nós. Eu, Leonardo Moreira Silva, nunca vi Jesus Cristo em carne como eu estou vendo vocês aqui, né? Então, Jesus não está no nosso meio, do jeito. Matéria não, está em espírito. E aí fica essa questão: se a promessa de Deus é que Ele habitaria entre nós, e Jesus foi elevado aos céus em Atos capítulo 1, como é que... Porque não está mais, né, entre nós. Mais uma vez Deus rompeu sua promessa? De jeito nenhum. Porque agora o filme de Deus que começa no Gênesis começa a virar a câmera e começa a se voltar para nós. Imagina que você está aí de boa assistindo um filme, daqui a pouco a câmera de Deus começa a pegar você e você... Opa! Porque agora nós temos a manifestação da presença de Deus em nós. João capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês mais um pouco, e o mundo não me verá mais, vocês no entanto me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. Aquele dia saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Em suma, gente, o Espírito Santo da graça que habita em nós é o cumprimento de uma promessa que está sendo discorrida em toda a palavra. Imagina que existe um alvo da promessa que está sendo discorrida. Aquela promessa de que eu habitaria entre vocês e que no final se consuma com a descida do Pai, começa a ganhar forma em nós. Quando a gente entende de uma vez por todas que nós somos morada de Deus no Espírito, e que a presença relacional que um monte não pôde conter agora habita no seu coração e no meu coração. Gente, qual riqueza maior do que essa que o Evangelho poderia nos dar? Deus habitando em nós. Qual satisfação buscaríamos em outro lugar quando nós entendemos de uma vez por todas que Deus habita em nós? De que o irmão que está sentado do seu lado, a irmã que está sentada do seu lado, é o cumprimento de uma promessa que está sendo desenrolada em toda a palavra de Deus. Deus habitando em nós. É aquilo que o Sinai não pôde conter, o tabernáculo não pôde conter, dentro do seu coração, cara. Então perceba que todo o desenrolar das Escrituras vai desaguar em um povo que usufrui de plena e livre relação íntima com Deus por meio de Cristo Jesus. Essa é a promessa que é misteriosa no início, mas que no encerrar da trama nos revela uma coisa: Ele habita em mim. Ele habita em mim. Aquilo que a nação de Israel nunca provou, agora se cumpre. O melhor exemplo que eu poderia dar para vocês tentar entender isso de uma vez por todas é quando a gente tem filho, gente. Quando o Theo nasceu, e hoje agora piorou, uma das coisas que eu perdi, nós perdemos na nossa vida, é privacidade. Já viu pai e mãe ter privacidade?
Você está fazendo o que você está fazendo, a criança está grudada em você, gente. Você está no banheiro, number 2. Ela quer conversar com você, sentado na sua frente. O Theo é Deus falando comigo. Ei, acabou a privacidade, amigo. Eu preciso estudar. Não, ele vai entrar entre eu e o livro, vai sentar no meu colo e vai ficar com a cabeça aqui na frente da leitura. Por quê? O filho, ele vai querer relação constante. É o fim da privacidade. Acabou. Esqueça, estou trocando de roupa. A Ellen grita, Theo, estou trocando de roupa. Ele abre a porta do quarto como se não tivesse ouvido. Mamãe, acabou a privacidade. O Espírito Santo de Deus para nós é isso, gente. Filhos, acabou a privacidade. Onde vocês forem, eu estou com vocês. Onde vocês estiverem, eu estou com vocês. O que vocês estiverem fazendo, eu estou com vocês. O Espírito Santo de Deus é Deus ferindo a nossa privacidade e autonomia. Meu irmão, não tem o que você faça que possa te afastar do amor de Cristo. Não tem o que você faça que pode te afastar de ser uma habitação de Deus por meio do Espírito. Isso não dá segurança a nós. Isso nos dá um conforto de pensar de tipo assim, eu estou chorando, Ele está comigo. Eu estou alegre, Ele está comigo. Eu estou sozinho, não estou sozinho, Ele está comigo. Existe essa santa confiança e convicção à luz da palavra, de que o Espírito Santo de Deus habita em mim. Nunca estaremos a sós. Nunca estaremos a sós. A mesma presença que traz segurança é a presença que tem que trazer temor. Porque escuta, você nunca está sozinho. Nunca é só os seus olhos olhando para a tela do celular. Nunca é só os seus olhos olhando para a tela do computador. Nunca é só os seus olhos olhando para o lugar que você não deveria olhar. Nunca é só você fazendo aquilo que você não deveria fazer. Lembra, Deus está conosco. Só que isso cura a nossa orfandade, porque Deus fala, eu sou um pai presente. Mas isso nos traz um temor, porque Deus fala, eu sou um pai presente. Então, meus irmãos, esse é o filme da Bíblia, e essa é a forma que nós participamos dele, nos tornando ou materializando uma promessa que vai se cumprir na eternidade, quando o Pai habitar entre nós de fato. Mas hoje nós provamos dessa plenitude de Deus por meio do Espírito Santo.